Boa noite a todos do Instagram. Obrigado aí pelo apoio. Vamos hoje no nosso encontro vamos ler Obadias. Depois de Amós, antes de Jonas. Amém? Podemos ler. Dá um joinha aí todo mundo se já pode ler Obadias. Vamos lá. Eu vou ler na NVI, tá bom? Visão de Obadias. Assim diz o Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levante-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você diz a si mesmo: quem poderá me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu te derrubarei, declara o Senhor. Se o ladrão o atacasse, saqueadores no meio da noite, como você está destruída, não roubariam apenas quanto alcançassem o suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurrarão você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armarão ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom, e os mestres do monte de Esaú, então seus guerreiros, Otemá, ficarão apavorados. E serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violência, da matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou perto, quanto estrangeiros roubaram os bens dele. E estranhos entraram pela porta e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação no dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia de sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado as riquezas dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar e consequência os que conseguiram escapar. Nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo, do meu santo monte, terá todas as nações. Beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se não tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será uma palha. Eles incendiarão e consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Neguebe se apossarão do monte de Esaú. Os de Séfela ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse do campo, e de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus, até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão a cidade de Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Amém e amém. Pai, eu oro a Deus para que o Senhor traga, Senhor, conhecimento, que a gente consiga entender a sua santa palavra, que a gente consiga estar próximo
do que o Senhor quer para nós. Que a gente leia, entenda e pratique a Santa Palavra. Que essa profecia entre nosso coração seja como um caminhão atropelando a gente e transformando a gente em uma nova criatura, 100% alterada e modificada pelo Santo Espírito de Deus. Que a gente venha aparecer cada dia mais com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém e amém. Novamente, boa noite. Queria dizer que essa semana foi uma semana muito legal, assim, no meu ponto de vista cristão, porque eu fui lapidado e percebi que a força não está em mim, não está nos próximos, não está em quem eu confio, mas a força está em Deus. Amém? Esse livro, eu quis ler esse livro porque eu pensei, é o menor livro do Antigo Testamento. Porém, como eu venho falando para vocês, todos os textos da Bíblia, quando ele é estudado de maneira eufórica, de uma maneira assim com muito brio, você consegue tirar coisas excelentes de cada texto, cada vírgula e cada ponto da Bíblia. Amém? Eu li esse texto aqui, é uma profecia. Ele é o menor livro do Antigo Testamento, Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. E assim, ele, assim como o livro de Naum, Obadias e Naum, não existe nenhuma citação deles no Novo Testamento. Ninguém fala assim, como está escrito em Obadias no Novo Testamento. Nem Paulo, nem Jesus, nem nenhum dos apóstolos. Tá bom? E ele, assim como Naum também, é uma profecia para outros povos. Como assim? Não é uma profecia para Israel. Não é uma profecia para o povo hebreu, para o povo de Moisés. Não é para o povo judeu. É uma profecia para outros povos. E tem outras profecias para outros povos. Porém, essa profecia aqui, esses dois livros se assemelham por serem pequenos e não serem citados no Novo Testamento. Só que, para nós entendermos esse texto, essa profecia, a gente precisa voltar para Gênesis. Então, nós vamos voltar um pouquinho para Gênesis. Nós vamos lembrar, não precisa abrir, mas nós vamos lembrar a história de Isaac e Rebeca. Essa profecia aqui é uma profecia para dois povos, o povo de Edom e o povo de Israel. Quem são os patriarcas desses dois povos? Esaú, que é o patriarca de Edom, e Israel, que é Jacó, patriarca de Israel. Eles dois são irmãos, e a descendência deles geraram esses dois povos. Só que a gente percebe aqui que Edom, ele ataca Israel. Edom se vinga de Israel. Edom, ele é contra Israel. Lembrando, os dois irmãos deram herança a esses dois povos. Esses dois povos são herança de dois irmãos gêmeos. Amém? Vamos tentar lembrar. Essa profecia é contra Edom e contra as nações. E também para Israel. Jacó nasce, Esaú nasce. Jacó e Esaú. Jacó põe a mão para fora antes. Aí a gente vai lembrando que ele sai antes, mas ele volta porque os dois estão em conflito desde o ventre. Esaú nasce, depois vem Jacó. E os dois pais, a gente vai entender que aqui é uma consequência. Esse conflito, essa guerra de Edom com Israel, é uma consequência de erros de seus pais. Como assim, Felipe? Você está querendo dizer que é maldição hereditária? Não. Eu estou querendo dizer que os dois pais erraram. Os dois pais, nos pequenos detalhes, vacilaram. Isso gera uma descendência maldita. Mas Felipe, Jacó é maldito, Esaú é maldito. Não é isso que eu estou falando. Vamos continuar. Voltando para Gênesis, nasce os dois. E, como diria o pastor Lucinho, Isaac descaradamente ama mais a Jacó. Perdão, Isaac descaradamente ama mais Esaú. Rebeca descaradamente ama mais Jacó. Vamos imaginar que eu estou tirando tudo que está saindo da Bíblia, estou só na minha cabeça. Vamos imaginar que tinha 3 salsichas no prato para comer.
E Rebeca que estava fazendo comida aquele dia. Rebeca dava 2 salsichas para Esaú, para Jacó, e dava uma para Esaú. No outro dia, Isaac que estava fazendo comida. Isaac dava 2 salsichas para Esaú e uma salsicha para Jacó. Os dois separaram-se. Como assim, Felipe? Os dois separaram. Quando Isaac vai para a terra de Gerar, ele mente a respeito da sua filha, da sua esposa. Ele fala, você, se alguém perguntar, diga que não é minha esposa, diga que é minha irmã. Se eu não me engano, Abraão também fez isso. Mas vamos lá. O que ele faz ali? Ele abre mão de ser o protetor de sua esposa e coloca a sua esposa em risco. Partindo dali, o povo de Gerar podia ter tomado a sua esposa, poderia ter cometido sexualidades com sua esposa. Aquele que era para proteger sua esposa, ele coloca a sua esposa em risco, por conta de uma mentira. E a gente percebe que os filhos vêm de um milagre. Os filhos vêm de um milagre. Rebeca era estéril, não podia gerar filhos. Depois de 20 anos, de acordo com o relato bíblico, eles casam, Isaac tem 40 anos, depois de 20 anos, 60 anos, ele tem os filhos. 60 anos de idade, esse homem não tem maturidade para cuidar da sua família. Por que não tem? Porque descaradamente os dois conflitam e um escolhe um filho e o outro escolhe o outro. Essa guerra que Obadias está descrevendo aqui, essa profecia, é consequência da negligência desses dois pais. O que faz a gente pensar que existe um evento aí na internet que é chamado A Conspiração. Ele é produzido pelo pastor Anderson Silva. E ele fala que a família é uma célula e uma bomba que pode transformar a sociedade. Aí nós vamos perguntar, será que ele está errado fazendo essa análise? De forma nenhuma. O erro de dois pais gera 2 filhos em conflito. Esses 2 filhos, eles geram uma guerra. Mas eles se perdoam, mas nunca mais tem vínculo de irmão. Esses 2 irmãos, eles guerreiam. Essa guerra perpetua as gerações. Edom é o povo que sempre está aliado a quem está contra Israel. Israel, lembrando, descendência de Jacó. Edom é o povo que está sempre aliado contra Jacó, contra Israel. Quem está brigando agora? É Babilônia, então a gente vai apoiar a Babilônia. Quem está batendo neles agora? Filisteus. A gente está com esses filisteus. Vamos lá. Os 2 pais se romperam, o amor dos 2 pais se rompeu, gerou essa treta. Os 2, em vez de focar no casamento, focaram no amor aos filhos. Eles têm 2 filhos. E cada um tem a sua preferência. Isaac mente. Quando Isaac mente, ele para de ser uma referência para Rebeca. Rebeca para de amar esse homem como ao Senhor. Rebeca para de confiar num homem que mente, que coloca ela em risco. E gera um conflito. E aí, entre linhas, você vai ver que o relato de Gênesis, os 2 não tem mais aquele diálogo de amor. Eles têm um diálogo, mas não é um diálogo de marido e mulher. É um casamento frustrado. E esse casamento reflete nos filhos. Porque quando o marido não ama a sua esposa deposita o amor no seu filho. Quando sua esposa não se submete a seu marido se frustra e coloca sua expressão de luta, de guerreiro, de leão, ele coloca em outro lugar. Talvez na sua carreira, talvez no futebol, talvez na sua idolatria a um time, e assim vai. A bebida, e por aí vai. Um casamento desestruturado gera filhos desestruturados. Filhos desestruturados geram gerações desestruturadas. Amém? Vamos lá. O que acontece? Isaac, ele ama Esaú, e Deus já tinha dito que o abençoado seria Jacó, que o irmão de Jacó serviria Jacó. Mas o que Isaac quer fazer? Isaac, na hora de dar a bênção, ele quer fazer o seguinte: eu quero mudar os desígnios de Deus. Eu vou abençoar Esaú. Esaú, prepara comida para mim, que eu vou te abençoar, porque eu estou perto de morrer.
E sua mãe, ao contrário, ela faz o seguinte, ó, Isaac quer alterar a bênção. E Rebeca olha e diz, meu, Deus não está no controle, porque se ele estivesse no controle, meu marido abençoaria Jacó. E o que ela faz? Ela quer dar uma mãozinha para Deus. Ela quer fazer o seguinte, ó, Isaac não pode errar. Então eu vou fazer uma mentirinha aqui para que Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que história. Quando começou essa treta, Felipe? Começou quando ele mente. Fala que ela é irmã dele, quando ela era esposa dele. Pequenos detalhes mudam toda uma geração. Vamos continuar. Quando ela dá uma mãozinha, eu vou dar uma mãozinha para Deus. Aí acontece uma treta, porque eu vejo que Isaac fala, meu, o cheiro é de Esaú, o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí ele abençoa e amaldiçoa o outro. Aí começa uma treta. O que ela faz? Filhão, vai para casa de Labão, Jacózinho, que eu amo tanto, vai para casa de Labão. Vai para casa de Labão. Vai, que daqui a pouco você volta. Aí você vai ver na Bíblia que ele demorou mais de 20 anos para voltar. Sua mãe já estava morta. Então aquilo que parecia bênção, aquilo que era para cuidar, aquilo que era para fazer do meu jeitinho, eu quero abençoar o meu filho. Não. Não muda os desígnios de Deus. Eu quero dar um jeitinho. Deus não está fazendo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem para aquele menino que eu acho que é de Deus. Eu dou uma mãozinha. O que acontece? Toda a minha descendência é alterada e sujeita à maldição por conta do meu pecado. E aquele que Jacó foi para Labão para voltar rapidinho, o pecado de sua mãe, o pecado de seu pai e o pecado de Jacó gera abandono, porque Jacó morreu sem ver sua mãe. Gera morte, sua mãe morre sem ver seu filho. Gera destruição da família. Felipe, você leu Obadias, porque se a gente não entender que há esse conflito entre Israel e Edom, a gente não vai entender essa profecia, que é o livro da profecia. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E aí os dois se encontram. Deus pega Jacó, dá uma nele, transforma ele em Israel. Muda o nome para Israel. Ele vira um outro homem, não é mais um enganador, ele é um homem de Deus. Ele vai, manda servos e chega para Esaú, se prostra a Esaú. Esaú perdoa ele, dá um abraço, mas os dois não vivem juntos. Esaú vai morar em outra terra. E aí a gente chega aqui. Resumindo, a gente chega em Obadias, na profecia. Jacó é a descendência de Israel. Esaú é Edom. E aí eu vou ler algumas partes da nossa profecia para a gente entender o que está acontecendo mais ou menos. Visão, versículo 1. Visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos a mensagem do Senhor, o mensageiro foi enviado para dizer, levante-se contra Edom. Então aqui a profecia para Edom, que as nações vão o atacar. O que acontecia? Edom se aliava aos outros povos para atacar. Agora Deus está falando que todas as nações vão contra Edom. A gente percebe que é muito fácil quando o inimigo nos ataca. Nós já esperamos o ataque do inimigo. Agora, quando um parceiro nos ataca, Edom se alia a todos para atacar Israel. E a profecia diz que todos vão atacar. Então, a gente começa a perceber que o que Edom vai sofrer é pior do que de Israel. Por quê? Ele vai sofrer de seus amigos. Vamos continuar. Levante-se e ataque. Veja, eu tornarei você pequeno. Ele se achava grande, Edom se achava grande. Aqui a gente vai ver no próximo versículo que eles viviam nas rochas em alturas. Então nenhum povo conseguia vencer eles. Nenhum povo conseguia vencer. Por quê? Edom estava em cima e eles, aqui no texto fala, eles vivem entre as rochas, nas cavidades da rocha. No versículo 3. E eles construíram morada no alto e entre as rochas. Então quando o povo vinha atacá-los, o povo tinha que, entre aspas, se afunilar. E nesse afunilamento do povo não tinha um exército, tinha poucas pessoas, eles conseguiam derrotar. Então eles não se preocupavam com guerras, porque eles ganhavam as guerras por conta de estarem em um bom lugar. Por conta de estarem em uma boa posição. Será que nós não estamos soberbos de coração porque
nessa pandemia nós não fomos atingidos? Será que eu não estou relaxando porque eu não peguei o Covid? Paro de usar máscara? Eu só estou dando um exemplo, mas pode ser outras coisas. Ah, faz 2 anos que eu não caio no pecado de pornografia? Que tal eu olhar só um videozinho? Será que eu não estou soberbo? Ou ao contrário, ah, eu não vejo pornografia, eu sou santo e você é uma desgraça. Será que a soberba não está chegando? Aí nós vamos para o versículo 3. A arrogância do seu coração. Onde está a arrogância? Aí, consequência da arrogância no coração, a sua arrogância tem o enganado. O arrogante é enganado por si mesmo. Como eu disse, essa semana foi treta, foi turbulenta. E eu achando que a força estava em mim, Deus me pega e mostra, a força não está em você. A força está no Deus de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Bora continuar. Versículo 4. Ainda que você suba o alto como águia, assim, e faça seu ninho entre as estrelas. Então eles se achavam altos, eles estavam bem, eles estavam protegidos pelos montes. As brechas ajudavam eles a vencer a batalha. Mas Deus fala, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que você faça o seu ninho como a águia, provavelmente eles se comparavam com uma águia, ninguém me pega. Deus fala, aleluias. Versículo 4. Ainda que você suba, eu o derrubarei. Quem vai te derrubar? Ah não, Satanás que veio. Ah não, minha esposa está possuída. Ah não. Não, Deus que vem quando você é um arrogante. Bendito seja o nome do Senhor. Deus que te derruba. E glória a Deus porque Ele nos derruba. Porque, como diz Davi, é melhor estar em suas mãos, ó Pai, do que na mão dos homens. Bendito seja o nome do Senhor. Mas com Edom vai ser diferente. Porque Edom não vai se submeter. Vamos continuar. Ele fala, olha o que Deus fala. Se o ladrão te roubasse, se um ladrão vem e roubasse, entrasse na minha casa à noite e levasse tudo, ele não conseguiria levar tudo. Aqui, se um... Oh meu Deus, qual é o nome? Ah, não vou saber o nome. O rapaz tá colhendo fruta, tá colhendo a uva. Não vou lembrar o nome. Ele está colhendo a uva. Mesmo que ele colha o máximo que ele conseguir, ele não vai conseguir pegar todas as uvas. Deus está dando esse exemplo. Se um ladrão viesse e te roubasse, se um cara, alguém que fosse colher algo, ele conseguisse colher o máximo que ele pudesse, não vai ser como que eu vou fazer com você. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus destrua hoje nossa arrogância. Que Deus pegue nosso coração e amasse e coloque o nosso trono no chão e o trono dele seja colocado no nosso coração. Para que ele não venha como esse ladrão e faça pior do que ele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, continua. Ele fala aqui, Esaú foi saqueado e como pilhados, os seus tesouros ocultos foi pegado. Então Deus fala que vai ser bem pior. Bendito seja o nome do Senhor. Aí aqui a gente vai ver que ele está falando das consequências que as pessoas que estavam próximas vão pegar Edom. Olha lá. Todos os seus aliados, versículo 7, todos os seus aliados enganam você e sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armarão ciladas. Deus está falando, você se aliou para contra mim, contra o meu povo. Os seus aliados vão te ferrar. Como eu disse lá em cima, antes, o pior é pior do que o inimigo vir para cima de mim. É um amigo meu me trair, um amigo meu me apunhalar. E esse é o juízo que Deus manda para Edom. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele dia Deus declara, vou destruir os sábios, vou destruir os montes, e os guerreiros vão ficar apavorados. Então Deus vem com uma forte ira e uma forte mão sobre Edom. Essa é a profecia. Edom vai virar pó, vai virar nada, vai ser como se não existisse. Você que é arrogante e acha que é tudo, você será como se não existisse. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui,
Versículo 12. Você não devia, olha isso, você não devia ter olhado com satisfação no dia da desgraça do seu irmão. Você não devia ter olhado com satisfação na desgraça do seu irmão. Não devia ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Bendito seja o nome do Senhor. Você não devia ter entrado à porta quando o povo estava sendo atacado e não tinha mais forças. Você não devia ter ajudado eles. Você não devia ter ficado alegre com o sofrimento no dia da ruína do seu irmão. Nem ter roubado as riquezas no dia de sua desgraça. Você não devia ter esperado nas encruzilhadas. Olha o que acontecia. Babilônia, ela fechou o caminho para chegar alimento, para chegar coisas para eles. Ela fechou o cerco. Então o povo não estava mais alimentado, o povo já não conseguia mais o povo não conseguia mais suprimento, alimento, não conseguia mais proteção, não conseguia mais armas, não conseguia. Aí Babilônia ataca eles. E aqueles que conseguiam fugir, os edomitas esperavam eles na encruzilhada para pegar eles. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia está falando que não devia ter feito isso. Aqui, ó, versículo 14. Não devia ter esperado na encruzilhada para matar os que conseguiam escapar. Nem ter entregado sobreviventes para a aflição. Aleluia, aleluia. Vamos pular um pouquinho agora, vamos para o versículo 17. Mas no monte Sião estarão que escaparam. Ele será santo. Aqueles que são fiel em Israel, aqueles que são da descendência de Jacó, que não foi escolhido por seu mérito. Paulo ensina pra gente que ele foi escolhido por graça, assim como nós. Nós fomos escolhidos por graça. Deus nos escolheu. Que a gente esteja sofrendo assim como Israel sofreu, mas que nós estejamos com Deus. Nós sejamos escolhidos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque um dia nós vamos descansar em Sião, na cidade prometida que Deus nos tem dado. A descendência de Jacó será como fogo. Então, nós ficamos firmes. Estando firmes, nós produzimos juízo para o ímpio. Como assim, Felipe? Quando Jacó se permanece firme, ele se torna Israel e ele se torna um homem que teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Quando ele age correto, Deus mostra que o outro que age errado é por escolha. Ele gera juízo para o próximo. Mas não tem como viver sem trair, não tem como viver sem agredir o filho, não tem como viver sem falar de sexo, pensar em sexo. Tem sim, existe gente santa. Essas pessoas santas vão gerar juízo para quem não obedece a Deus. Elas serão, aqui Jacó será como fogo. José será como uma chama. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o ímpio, Esaú, será como palha. Será como palha. O fogo queima a palha. E a palha se reduz a nada. Bendito seja o nome do Senhor. Continua a profecia. Aqueles que Neguebe se apossará do monte de Esaú. Ocuparão a terra dos filisteus. Aqui está falando para as outras nações. Vocês vão perder. Vocês serão derrotados. Vocês serão derrotados. E na sua casa, onde você faz a morada, onde você acha que está top, onde está perfeito, é aí que quem você está machucando vai morar. É aí que quem você está machucando vai morar. Quem você faz sofrer, exemplo, eu sou um coordenador, eu sou um gerente, e eu faço as pessoas sofrerem. Meu pai. Vamos lá. Eu sou um gerente e eu faço as pessoas sofrerem.
esse sofrimento que eu causo nas pessoas, essa agonia que eu causo nas pessoas, se tornará juízo para mim. Amém? Essa terra onde a arrogância cresceu no meu coração, essa terra que me derrubará. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o versículo 21. E aí eu vou encerrar. Os vencedores subirão ao monte Sião. A Bíblia fala, ao que vencer será dado de comer do maná. Ao que vencer. Então, a Bíblia mostra que nós temos que nos dedicar. Nós temos que estar querendo viver o melhor com Deus. Como? Sendo separado. Como? Me dedicando a amar o próximo como a mim mesmo. A obedecer a Deus acima de todas as coisas. 21. Os vencedores subirão ao Monte Sião. Monte Sião é a cidade prometida que Deus vai trazer novamente. A nova Jerusalém. Essa Jerusalém que vai ser herança para nós, onde tem a árvore da vida. Onde nós vamos poder comer o fruto da vida eterna. E nós vamos desfrutar de Jesus, Deus, todos os dias, assim como Adão. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sião vai governar na montanha de Esaú. Então todo e qualquer ambiente, que hoje é tomado pelo mal, Deus virá e tomará pelo bem e transformará isso em bênção. Transformará isso em seu governo. E aí Deus vai tomar conta daqueles maiores prejuízos. Deus vai transformar em bênção. Imagina as frutas que vamos comer. Jesus que nos ensinará a melhor maneira de plantar. Serão as melhores frutas. Porque o Criador estará conosco aqui na terra, na Nova Jerusalém, no Monte Sião. E nós vamos governar aquilo que é mal. Tudo aquilo que é mal será tornado bem. Porque um dia o Senhor, versículo 21, a última parte, o Senhor, o reino será do Senhor. E o reino será do Senhor. E o reino será do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Que Deus será o rei de toda a terra. E aqueles que fizeram mal, aqueles que não se voltaram a Deus, aqueles que se aliaram contra povos para matar Israel, eles serão julgados. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vivemos na esperança que o nosso rei voltará, que o nosso rei reinará. Essa esperança que nos dá entendimento sobre a profecia para vivermos uma vida correta diante da palavra de Deus. Aleluia. Que o julgamento de Edom tire as escamas dos nossos olhos para a gente ver o quão terrível é estarmos contra os filhos de Deus. E o quão terrível é não nos submetermos a Deus. Porque um dia o rei virá e ele governará e ele fará justiça em todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado a você que estava ouvindo até agora. Eu espero ter esclarecido essa profecia. Eu espero que você tenha entendido que um erro de uma família pode gerar uma geração inteira de guerra e morte, e vingança, e luta. Que nós venhamos ser famílias guiadas pela palavra de Deus. Que nós venhamos obedecer a Deus, porque Ele é o nosso Rei e Ele já governa em nós. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que a palavra de Deus venha bater no seu coração e transformar a sua vida, porque o nosso Rei deve governar o nosso trono. O trono do nosso coração, nós temos que sair dele e pedir para que o Rei, Kyrios, o Senhor, Jesus, venha governar. Amém? Muito obrigado por hoje. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau e tchau, tchau. Um abraço a todos vocês.